Fala pessoal, hoje estamos aqui em mais um podcast da IDF Móveis com a presença mais do que especial do meu querido, um cara que mora no meu coração, que temos um relacionamento de quantos anos? 36 anos, vamos dizer 36 assim. anos. Deu inveja na mana agora, hein? Deu. E acredito que se eu fosse você, eu não descolava desse podcast, porque vai ter muita informação, muito conteúdo. Você vai aprender por aqui várias coisas a respeito de imóvel, de engenharia, também, porque não, da parte comercial, e vai ser muito bacana. Gente, então cola comigo, cola com o Thiago Dil, da Constat Engenharia. Thiago, Isso. se apresenta mais uma vez aí, diz para nós como é que tu chegou até esse nível profissional, já com esse reconhecimento bacana de mercado. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Como o Rafael já me apresentou, né? Nós somos primos, né? Por isso, os 36 anos. Eu sou engenheiro civil, sou especialista na área de perícias e avaliações. Eu atuo como perito judicial, também em 15 fóruns aqui no estado. E minha vida na engenharia começou com o meu pai, que é corretor de imóveis há 40, 50 anos aí, né? E depois, meu irmão também é engenheiro e eu fui me apaixonando pela engenharia, né? Trabalhei alguns anos na parte de construção, mesmo de edificações, e me apaixonei pela área de perícias, de patologia, de problemas em construção, e atuo nessa área há já 10 anos, certo? Então, já atendi mais de 2.000 clientes, né? Entre residências, edificações e diversos problemas que a gente vai lidando no dia a dia aí, né? Certo? Bah, que bacana, Thiago. 10 anos já se vão, então. Com muitas experiências, muitas histórias para contar. Aham. Que Não, para mim foi esses 10 anos aí a gente evolui bastante, né? Meu trabalho é muito de análise dos problemas, então eu cuido muito com que a gente vai, às vezes, criticar de forma positiva ou negativa. Então eu aprendi muito a lidar com isso, certo? Hoje eu atendo também, dou consultorias em obras para evitar os problemas, né, durante a construção, para que seja melhor entregue para o cliente. Então, hoje eu atendo nessas duas partes, tanto de perícia quanto de consultoria. Tá? Thiago, desde muito pequeno, eu olhava para ti e disse, esse cara vai dar muito certo naquilo que ele for escolher. Era um cara que se relacionava muito bem, e uma das coisas que eu não me sai da mente, eu acho que tinha uns 3, 4 anos, andando lá, brincando na rua, lá na praia, e tu botava para você assim, ô, quer ser meu amigo? E essa Sim, tua sim. simpatia contagiava quando eu vi o Thiago já estava dentro da casa de alguém e tal. Uhum, uhum. Então esse cara, com esse nível de relacionamento, ele vai longe. Mas eu não imaginava, Thiago, que tu ia ser engenheiro civil. De Uhum, repente, como o pai, né, meu uhum, tio, uhum. o meu mentor no ramo imobiliário, o Dair de Isso. Souza, um beijo para ele, Beijo, pai. era da área comercial e tu era tão comunicativo, eu não Uhum, imaginava que tu entraria para engenharia, uhum, né? uhum. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, até para curiosidade do pessoal, e uma coisa que é bacana até de repente a gente comentar também, é quanto à escolha da profissão. Certo. Eu percebo o Rafinha, Uhum, Rafael Júnior, meu filho, ele está fazendo engenharia também, uhum, né? uhum. Lá em São Paulo está estudando para um concurso, né? Um concurso super disputado e tal. Sim. E aí eu percebo que ele escolheu isso de uma maneira muito suave, muito natural, Certo. veio muito bacana. Só que eu percebo que mais de 80% dos jovens amigos dele, da idade dele, nem sabem ainda o que vão fazer, cara. Uhum, Aí eu uhum. queria te perguntar duas coisas. Primeiro, como é que tu chegou nessa escolha? Certo. E segundo, dá grana ser engenheiro? Olha, então, assim, pelas referências, né, da minha família, eu fui me familiarizando, na parte de construção civil, certo? Inicialmente, eu até pensei em trabalhar exclusivamente de corretor, tá? Mas o que eu analisei? Que era muito importante eu conhecer o produto que eu iria vender. Então, eu trabalhei até um pouco na imobiliária, né? Fui funcionário É, do Rafael na época eu ainda, tenho uma né? história, Office eu tenho uma boy. história boa para contar depois. Se eu Ai, fosse ai, você, eu ai. não perdia. Então eu fui entendendo um pouco dessa parte de construção civil, mas sem essa certeza que eu ia trabalhar exclusivamente na engenharia, certo? Tanto que eu trabalhei uma boa época na construção civil e eu chegava no final do dia ou nos finais de semana e trabalhei de corretor também. Então eu acho que isso agregou para eu conhecer o produto que eu estava vendendo, né? Então eu aliei esses dois conhecimentos
E depois me apaixonei no meio do caminho, tá? Pela patologia, pela essa parte de construções, identificação dos problemas. E eu vi que também é muito importante nessa área que eu atuo hoje. Eu acho que praticamente todos a área da venda, né, Rafael? Eu acho que se tu não sabes, independente de ser funcionário ou não, tu tem que saber te vender para o teu chefe, te vender para o Perfeito. cliente. Então, para te vender, eu acho que eu não fiz nunca nenhum curso de vendas, Rafael, nunca fiz, tá? Mas recomendo para todo mundo, certo? Talvez eu não teria tantos percalços que eu tive, né? Se eu tivesse uma assistência, uma assessoria do pessoal especializado em vendas, né? Eu, literalmente, quando eu comecei nessa área de patologias, de perícias, eu fui de porta em porta, Rafael. Então, de 10 anos, 8 anos eu fiquei atrás de clientes, né? Indo atrás desde Torres até Balneário Camboriú, tá? Então ia nos condomínios, ia nas administradoras, nas consultoras e fui literalmente batendo de porta em porta mostrando meu trabalho. E eu acho que o primeiro ponto para quem vai trabalhar com vendas, né, esse direto no cliente daí, é tu realmente com humildade saber ouvir não, tá? As pessoas vão te tratar bem ou às vezes não vão te tratar. Tu não tá implorando, não tá mendigando por um trabalho. Tu tá simplesmente querendo demonstrar o teu trabalho, né? Oportunidade. É uma É, oportunidade. lá a gente bate a Então, porta aí. Quer me dar uma oportunidade para a isso, gente se conhecer, né? isso, Para te saber o quanto eu sou bom pro teu isso. segmento? Então, eu aprendi muito com isso. Fiquei 8 anos realmente, né? Talvez se eu tivesse alguns métodos, algumas influências na área de vendas, talvez, né, o caminho poderia ter sido um pouco encurtado. Mas na minha área, eu fui realmente batendo de porta em porta. O trabalho, às vezes, de inspeção de uma edificação não é muito conhecido, né? Está vendo cada vez mais difundido quanto recebe um imóvel, realmente ele está da maneira correta ou não, né? A consultora também, se ela quer aprimorar a entrega, será que não vem uma pessoa especializada nos problemas futuros para minimizar? Então, meu trabalho foi muito de conscientização, tá? E eu vi isso nas capitais, por exemplo, Florianópolis, Porto Alegre, eu comecei a ver que esse nicho era difundido muito lá. Então, eu tive que ir conscientizando realmente a região que existe esse trabalho, né? Porque, na verdade, a edificação, Rafael, ela não tem um selo do Inmetro, por exemplo, né? Quando tu compra uma televisão ou compra um computador, a gente sabe que tem, né, as premissas aí para realmente receber um produto de qualidade, né? E eu acho que na construção civil, eu acho que tem que ver com isso não de bons olhos realmente, tá? Então, eu vou receber meu imóvel, vou chamar uma pessoa terceirizada que não tem influência nem no lado nem no outro e inspeciona a tua edificação. Ela não precisa chegar a ter problemas para isso, né? Eu acho que é uma segurança tanto para a consultora quanto para o cliente, tá? Cara, Então, é a minha visão que eu tenho dessa área. não, perfeito. Uma coisa que tu falou que eu gostei muito foi que tu olhou para grandes centros, Isso. né, para buscar de lá referências para Uhum. trazer para centros menores, Uhum. né? Uhum. Porque talvez você possa estar nos assistindo e você ser fora da nossa região, fora do nosso estado. A gente tem esse Uhum. poder através da mídia digital, Sim, né? sim, sim, E sim. você talvez não saiba que Criciúma é uma metrópole, né? Sim, 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 sim. É um local muito bem localizado entre Floripa, entre Porto Alegre, entre o Uhum. mar, entre a serra e Sim, sim, tal, sim, né? sim. E o que eu faço? E por que o nome IDF? Imobiliária do Futuro. Rafa, como é que tu prevê o futuro? Uhum. Alguma mandiga, alguma... Não, a gente prevê o futuro dessa maneira simples, cara. E que bacana que você se identifica Uhum. nisso. Uhum. A gente Uhum. prevê, a gente vê o que está acontecendo em grandes centros, como as capitais aqui próximas, como no São Paulo, como Uhum. nos Estados Unidos. Na engenharia a gente vê muito diferencial hoje em Dubai, na Uhum. Europa, em outras Uhum. coisas e tal. E um dia vai chegar aqui, Uhum. né? Uhum. Um dos exemplos disso que eu olhava uma vez uma imagem quando estavam construindo Dubai ainda, Uhum. cara, era tudo picado de grua, né? Uhum. Sim, Aquele sim. guindaste, né? Sim, sim, Que sim. auxilia nova. Cara, e aqui a gente não usava. Isso. E eu percebi que era uma Isso. tecnologia que não era cara para se Não. aplicar. E eu até questionava os teus colegas de Uhum. engenheiro de construção, por que você não usa? Cara, não tem quem operar, Cultura. Uhum. a gente não tem conhecimento, não tem a técnica. Uhum. E quem trouxe primeiro, cara, ganhou muita grana. Uhum. Como os Uhum. outros A diferenciais inovação. também. Aham. Né? O que, Então isso é bacana. o que é interessante, Rafael, hoje, por exemplo, tá? Esse meu olhar para todo o país, vamos dizer que a gente acaba criando muitos contatos legais. Eu me especializei hoje na área de impermeabilização, tá? Hoje eu Cara, sou o que é outra único bronca, né, cara? infiltração, Meu Deus. né? Então, assim, ó, para vocês entenderem, eu brinco que a gente é um médico de prédio, né? Porque a gente é um clínico geral, né?
O que acontece? Então, cada situação muito específica numa edificação, eu busco assessoria meus mentores, né? Na parte estrutural, elétrica, hidráulica. E na impermeabilização não existia ninguém. Então, eu me especializei, né? Terminei a especialização. Hoje eu sou o único especialista no estado em impermeabilização. E Cara, não que existem legal. projetos de impermeabilização, e é um problema, né, Rafael? Tu entende muito da edificação, Total. infiltração é um dos principais problemas da edificação. Então, foi outra situação que eu já galguei lá na frente, tendo essa visão. Hoje, são raros os projetos de impermeabilização, e a gente está vendo que é um ramo muito interessante na parte da engenharia. Cara, e eu percebo que é uma coisa muito comum Uhum, de se acontecer, uhum. né? E difícil de se sanar. Sim, nossa. Eu tive, como eu sou corretor de imóveis da IDF, tá? A gente visita muitos Sim. locais. E aí tinha uma goteira em cima de uma garagem. Cara, goteira em cima de uma garagem, daqui para cima é só laje. Uhum, Cara, não vem lá de cima. uhum, Aí eu uhum, digo, ai meu Deus, aí comecei a pensar e tal, assim, ó, já foi feito um laudo, já foi chamado alguém. uhum, uhum. Aí eu disse, não sei se tu conhece o pessoal da Constat. Aí você conhece, conhece. Uhum, Aí eles assim, não, eles estiveram aqui e eles identificaram que isso vem de uma rampa no piso superior. Cara, devia estar uns 12 metros dali, no uhum, mínimo, uhum, longe dali. E uhum, ela uhum. vem, migra e vai para ali. Então, isso é muito importante a gente saber que temos um especialista Sim, que pode sim, cuidar disso, sim, né? sim, sim, Porque o que, sim. que acontece geralmente também? Tem uma umidade na parede. Uhum. Aí, erradamente, a pessoa Isso, vai lá, recupera a parede, vende apartamento, volta. isso, Vem, volta. isso. Não se sana o problema. Uhum, Faz uhum. um paliativo, Isso, né? isso. Isso é muito complicado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô curioso aqui e nunca te fiz essa pergunta. Apesar dos 36 anos de convivência. Tiagão, a engenharia, ela tem a parte do glamour de tu Tá. passar na frente do tapume, engenheiro da obra, Uhum, Tiago Dil. uhum, Uau, uhum. Sim, massa. sim. De passar pela frente do edifício, um arranha-céu, Uhum. um centro comercial bacana, espelhado, bonitão e tal. Quem foi o Materializado. engenheiro disso aqui? Pô, foi o cara. Cara, Materializado o e nosso tu, trabalho. e tu parece que tu foi na contramão. Tu foi no. De vez tu deixou o glamour de lado Uhum, e tu uhum. foi justamente naquilo que é como tu disse agora, como médico, tu vai na Na doença, tu vai dor, na na dor. dor, na ferida, né? Aham, E, aham. cara, por que tu foi para esse lado? Eu acho que é um lado muito desafiador, tá? Eu gosto a parte de trabalhar, por exemplo, como autônomo, só trabalha eu e uma engenheira. Então, eu gostei muito dessa parte de eu ser responsável pelos meus trabalhos, entendeu? Então, Hum, essa situação, às vezes, depender do outro para ser responsável pelo outro, me incomodava bastante isso, entendeu? E hoje o que eu faço eu acho que é mais perigoso, talvez mais difícil, é complicado dizer, né? Mas é sempre com dores, né, Rafa? É sempre com dores. Então eu acho que foi muito desafiador para mim. Tem pessoas que me perguntam, tá, tu vai pegar, realmente vale a pena, por exemplo, financeiramente, pegar aquela infiltração que tu vai ficar. Teve situações que eu fui uma vez e eu fui 8 vezes para resolver. Então, eu acho que é muito desafiador. Eu gosto, tá? Sou realmente apaixonado. Minha esposa brinca bastante que, o que eu gosto de ver? Às vezes Netflix eu gosto de ver a live da área de perícias. Às vezes comprar um videogame, eu compro o drone lá que né? Toda a tecnologia hoje no país, na minha área de perícia, eu tenho. pô, Tá? que legal, Então, cara. investi bastante nisso. Até as pessoas brincam, não, tu tem um equipamento mágico que. Não, pessoal, não tem equipamento mágico, né? Tem equipamentos que auxiliam o trabalho e que a gente consegue muitas vezes chegar na solução. Mas me instiga muito, tá, Rafael? Ficar batendo cabeça e tentando descobrir o que está acontecendo para mim é o que mais me inspirou, né? E ver o cliente feliz de a gente resolver um problema para ele, entendeu? Resolver problemas. Tiago, e uma coisa que eu acho muito bacana, que eu acredito que é muito bacana, que é esse trabalho, que é resolução de problemas, Uhum, né? uhum. E nós estávamos falando de venda ali no começo. Aham. A venda nada mais é do que tu sanar a dor de alguém, né? Isso. Cara, eu tenho uma dor que o que é? Eu chegar em casa, ver meus filhos tudo amontoado num apartamento Uhum, pequeno de 2 quartos, e tal. Cara, eu uhum, tenho a solução para ti. uhum, Nesse formato de pagamento que está no teu alcance, uhum, tu vai chegar em casa, tu vai ver tudo uhum, organizado, teus uhum. filhos felizes e tal. E aí, nesse teu trabalho, é muito bacana também, porque vai ter não vai ter, de repente, o glamour como a gente falou, de Sim, ver o teu sim. nome lá Materializado, vamos dizer assim, né? materializado e tal.
mas tem a recompensa da satisfação. Sim, 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 sim. Cara, cara, dinheiro é bom, é muito bom. Dinheiro Ótimo. compra vários sonhos. Aham. Mas tu ter essa recompensa da gratificação para o cliente, Uhum. né? E eu acredito que foi isso também, não tão somente o porta em porta durante esses 8 anos, Sim, sim, foi sim. essa gratificação de as pessoas falarem assim, ó, cara, tá com problema? Chama quem resolve. E Uhum. tem nome, é Thiago Uhum. Dil Uhum. Constate. Uhum. Então, eu percebo, cara, que isso é muito interessante, mas é fácil, relativamente fácil, identificar aquilo que está aparente. Por exemplo, né, Uma uma trinca, né? fechadura que não abre direito, uma umidade que já apareceu ali uma parte Uhum. escura, Uhum. Uhum. uma fissura, uma rachadura. Uhum. Uhum. Mas, Tiago, aquilo que está oculto aos Uhum. nossos olhos de leigos. Uhum. Aí eu quero entrar em duas perguntas. A primeira, se dentro do teu trabalho tu também consegue fazer esse panorama? Uhum. E outra coisa, quais os cuidados que quem vai comprar um imóvel, quem está negociando, poderia ver também, não tão somente na parte de falha, Uhum. mas de diferenciais que a construtora teve Uhum. para poder Uhum. fazer um bom imóvel, só que no visual a gente não vê. Uhum. Uhum. E aí? Eu até trouxe um livro para te presentear, tá? Opa! Esse livro é bem interessante, bem legal, tá, pessoal? Ó, Inspeção para a compra de imóveis. Serve tanto para engenheiros, para corretores, né? Até para um leigo que se Obrigado, interesse, cara. né? Um livro rápido, bem didático. Eu acho que para conhecer um pouquinho do que tanto corretor está oferecendo, tanto cliente que às vezes pode pegar um profissional, né, Rafael? Um corretor que não tenha conhecimento, experiência, por exemplo, que tu tem. Eu acho importante o corretor conhecer disso e mais importante ainda é se não estás seguro do que tu estás comprando, chamar um profissional como um engenheiro, né? Pode ser um patologista, pode ser também um engenheiro, né, exclusivamente na área de construção, mas uma pessoa terceirizada que não esteja envolvido talvez na negociação para te dar mais um suporte, né? Como existem corretores com credibilidade, né, que ao longo do tempo já são consagrados como o teu trabalho, né, Rafa? Mas existem também corretores que vão querer vender e, né, simplesmente entregar o imóvel e vão até muitas vezes não querer mostrar o que está acontecendo. Eu acho importante vocês saberem que existe um nome bem chatinho para esses vícios ocultos, que são graves. Os graves se chamam vício redibitório, tá? É um nome bem feio. Mas para vocês, Repete. vício redibitório. Ah, Vamos mandar falar rápido, tu né? Só treinou, tu trava-língua, treinou. né? Redibitório. O que é isso, Rafael, para as pessoas conhecerem também. Se você comprar um imóvel, tá, que ele tem algum problema grave oculto, tá, vocês têm direito, tá, de devolver esse imóvel, tá? Então, até para as Ó, que pessoas que bacana, estão gente, ó. pensando, né, em fazer um paliativo, principalmente de coisas graves, né, pensar Tiago, duas por vezes que favor, realmente pode ser um devolvido. exemplo disso. Vou dar um exemplo para vocês. Problemas de fundação, tá? Vou dar um exemplo. A edificação realmente vai cedendo, vai tendo, né? Trabalhando a terra? Vai trabalhando, né? O solo e vão criando realmente fissuras, trincas, rachaduras inclinadas nas paredes, tá? Até onde isso é normal? Desculpa, eu não tinha nem Tá. terminado o Não, exemplo, não, mas não, 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 não. porque é normal ter fissura. Vou falar uma para vocês pensarem, que eu gosto de alguns pensamentos, né? Uma fissura é comum? Uma fissura, uma trinca, uma infiltração é normal. Mas é comum, é normal, mas não é. É comum, mas não é normal, né? É Hum. comum, mas é normal? Não, Ou normal é seja, não não ter era. trinca, não ter infiltração, Ah, não tem não era nada. para ter. Não era para ter, né? Tá? Então é esse o pensamento. É comum, claro, a gente vê em todas as edificações, mas normal não era ter, né? Pois é. Normal não é ter trinca, não ter infiltrações, tá? Mas quando tem as situações, por exemplo, de fundações, surge aquela trinca, eles fazem uma recuperação paliativa, só que se isso a curto prazo, vai aparecer aquela trinca, vai aparecer aquela infiltração, entendeu? Então, nessas situações, se tu queres vender um imóvel com segurança, chama um profissional, né, realmente para ir na causa do problema e tu vender um imóvel de Isso. mais qualidade, E né? voltando ali, me perdoe, Thiago, Tá. mas voltando ao exemplo ali. O exemplo de algo tão grave que eu Tá. possa, inclusive, devolver o imóvel. Sim, Aí está sim. falando da fundação, começou a Problemas mexer na. estruturais, né, Rafa, esses problemas de alto custo de recuperação, né, tudo que envolve, acho que é mais a parte de estruturas, tá?
até algumas situações de impermeabilizações, há uma infiltração gigante que tenha que refazer toda a piscina, entendeu? Então, isso daí é interpretativo, vai de um profissional analisar, né, de acordo com o valor também do que tem que recuperar, se vale a pena, né, ser ressarcido por isso exclusivamente ou ser devolvido o imóvel. Então, o redibitório ele não tem nada específico, ele vai ter que ser analisado, por exemplo, por um perito judicial, alguma coisa assim, tá? Mas e sobre o oculto, né, que são, Sim, sobre o que oculto. você estava me perguntando. O oculto, o funcionamento de uma hidráulica, de uma elétrica, existem prazos de garantia, né? O Isso quanto é importante o receber? nosso, Isso, bem interessante saber sobre nosso isso. espectador aqui saber, né? Quando tu recebe um imóvel, né, e tu assina um recebimento sem pendências, tudo que é vício aparente, depois dificulta, não impossibilita, dificulta muito de tu reclamares, né? Um piso quebrado, um canto quebrado, porque todos não vão saber se era já pré-existente ou se foi o causador disso, tá? Certo. Os vícios ocultos, uma utilização da parte elétrica, hidráulica, existem prazos de garantia para te realmente poder utilizar, né, a tua edificação para realmente constatar que ela está sem nenhum problema. Então, vocês podem receber tranquilamente e após o uso, né, esses vícios ocultos eles podem ser reclamados posteriormente. Tá? Então, existem essas divergências aí, tá? Essas distinções. Tá, e deixa eu te perguntar o que o Thiago, dono da Constat, gostaria de ter na obra que ele vai comprar Tá? de diferencial Joia, oculto, aquilo que a joia, construtora se preocupou, joia. esse, não, cara, isso aqui é massa ter, Uhum, é uma coisa que ninguém vê, mas uhum. é massa ter no meu edifício. Uhum. Pela minha situação, de até ser mais especialista nessa área de impermeabilizações também, é uma situação que ninguém vê, né? A impermeabilização é uma situação que pesa muito depois dessa parte estrutural, né? É uma situação de recuperação bem complicada e com altos custos, né? Se a gente pensar em impermeabilização de piscina, né? Né? Alguém vai lá e faz um paliativo. Só esse ano eu condenei algumas piscinas que não vão ter solução pontual. Então, Olha, às vezes, tu compra um imóvel, né? Uma exigência, um padrão, e eu acredito que um ponto que pesa bastante é essa parte de impermeabilizações, tá? É uma coisa que a gente não vê, né? Muitas vezes as consultoras, por falta de conhecimento ou simplesmente por economia, né? Ou ausência de projetos, como a gente estava falando, acabam fazendo situações não adequadas e quando tu recebe o imóvel, tu acaba não vendo, né? Então, e normalmente, para vocês entenderem, essas garantias da parte de infiltrações, ela tem uma garantia mais ou menos de 5 anos. de Tá? filtração. Então é bem Tá, importante, e né? da estrutura, Thiago, que a gente comentou sobre a Tá. estrutura, ela tem um tempo de garantia? O que fala nessa parte jurídica, tá? Tem umas situações generalizadas de 5 anos, né? Que é o pessoal, todo mundo ouve, mas quando envolve parte estrutural e consegue ser identificado, né? Após os 5 anos ainda, sem uma data específica, que foi causado por uma ineficiência na execução, pode ser cobrado posteriormente sem prazo definido, tá? Ah, então, Já peguei situações aí de 10, 15, 20 anos, tá? Que realmente tu pode cobrar isso de quem construiu, tá? Então existe essa margem aí para situações de mais alto risco, como uma estrutura, um desplacamento de fachada de pastilhas, por exemplo, né? Coisas muito abruptas, tu tem esse direito ainda com embasamento de cobrador, de da cobrar do consultora, do construtor e do consultor, incorporador e tal. isso. Ô, Thiago, e no sítio na prática, assim, algo que, tipo assim, ó, uma laje diferente, uma Uhum, parte de tubulação, uhum, cabeamento, uhum, uma preocupação com tomada, alguma uhum. coisa que tu acha assim, ó, poxa, é bacana a consultora fazer isso. Uhum, E uhum, é bacana tu identificar se tem determinada coisa para te comprar, uhum, porque vai te evitar dores de cabeça futuras, por exemplo. uhum. O que me preocupa muito, Rafa, que essa parte que eu vejo nas obras ainda, essa parte estrutural, quando acontece algum problema estrutural, não concretaram da maneira certa, para vocês entenderem, tem algumas falhas de concretagem, por exemplo, eu vejo que muitas empresas ainda recuperam de maneira paliativa. Tá? Isso é uma preocupação que a gente tem, por isso alguns clientes gostam que a gente acompanhe durante a obra, né? Porque chega lá toda prontinha, a gente não consegue ver esse tipo de situação, Ah, perfeito. tá? Então tá lá internamente, o pessoal não põe a recuperação da maneira correta e depois de alguns anos Uhum, pode ter um risco estrutural, tá? perfeito.
Então, são pontos que eu acho que são... parte elétrica também tem que ter muito cuidado, né, Rafael? Normalmente, nas minhas prioridades na inspeção, a parte elétrica está lá em cima sempre. Tá? Porque parte elétrica, né, bota uma fiação inadequada, né? Muitas vezes tu vai receber o teu imóvel, tá uma fiação inadequada, quando tu vê, deu um curto-circuito, até um incêndio. Então, é um ponto também que fica, né, fica realmente ali invisível, né, aos nossos olhos. E é um ponto que, quando acontece algum problema, dá uma infiltração, uma gota, né? Quando acontece um problema elétrico, às vezes a gente, né, pode acarretar em danos gravíssimos, né? Sim, até uma perda total, né? Nossa, com certeza, tá. Aconteceu recentemente, Thiago, não sei se ficou sabendo, no prédio onde eu moro com a minha família, 2 andares acima, uma cervejeira, ela entrou em curto porque a capacidade dela não era adequada com o cabeamento que foi feito, de cabeamento de energia e tal, aí deu uma sobrecarga, e aí deu início ao incêndio, o cara perdeu toda a mobília do apartamento, cara. Coincidentemente, eu fiz uma perícia lá na Içara, num case semelhante, que também uma cervejeira acabou incendiando toda a casa, todo o apartamento. Então, é esse cuidado também. Cuidado com a cervejeira, então. Eu acho que assim, a gente não tem a cultura ainda de ler os manuais também, né, Rafa? Boa. Isso é importante, né? Vai fazer vai fazer a tua parte elétrica do teu imóvel, vai fazer algum tipo de uso, de manutenção, né? Realmente a cervejeira está dimensionada para isso, né? Realmente o uso que tu queres propor para a tua edificação realmente está adequado. A gente não tem o costume de olhar manual, né? Então isso é o contraponto dos problemas de construção. Tem a parte do usuário também que não tem porque eu como construtor, eu posso ter colocado os cabos, os fios, de acordo com as normas, tá tudo ok, só que quem foi o causador não teve culpa da construtora. Não teve. Foi a culpa do usuário lá, do proprietário, que eu percebo que em alguns elétricos, ela vem uma etiqueta na tomadinha, né? Uma etiqueta vermelha, olha, indicação de quantos volts e tal, para não que não... Mas chuveiro o pessoal acontece bastante também, né, Rafa? Chuveiro, até mais que chuveiro acontece bastante, tá? Torneira elétrica, né, o pessoal às vezes acaba botando também nas pias também. São pontos aí para vocês ficarem atentos, né? Até um aviso quando dá uma queda de energia, alguma coisa, já é um aviso, né, que pode acarretar futuramente num incêndio, num curto-circuito mais pesado. Né? É comum, mas não é normal. Eu me confundi, mas não. Já aprendi isso. É comum, mas é normal. É comum, mas não é normal. Não é normal acontecer. Então, Thiago, olha só. A gente falou que tem aí uma carreira aí de muitos anos no ramo imobiliário. E vendo algumas situações de manutenção, de apartamentos que deram problema, de recorrências e tal, eu evito, aí eu quero a tua opinião, eu evito de vender o último e evito de vender o primeiro. Aí eu não sei se eu já perdi dinheiro, se é uma bobagem, ou se eu tenho razão. Não é. Sabe que o dono da construtora vai ficar ruim com a gente, porque vai sobrar os apartamentos. Sim, mas talvez... Mas é comum, eu acho, né? Não sei. Mas é comum, é normal. Vamos lá. Não, é assim, ó. Para vocês entenderem tecnicamente, vamos lá. Né? Bora. Nos últimos andares, a estrutura movimenta mais e recebe mais calor. Mais calor, frio, então tem muita mudança de temperatura. Certo? Então é muito comum ter trincas na estrutura lá em cima, tá? Por essas alterações de temperatura. E são locais que estão normalmente, no último andar principalmente, expostos, né? Telhados e impermeabilizações. Então, desconforto térmico, então? Sim, também. Isso aí tá em pauta, dá pra gente abordar outro dia esse assunto aí. Podcast só sobre isso. Então, assim, é mais suscetível a infiltrações, né? Vamos dizer assim. Infiltrações e trincas, né, devido a essa exposição. Nos primeiros andares, normalmente a gente chama de embasamento, que é a parte inferior da edificação, e depois a torre. Né? Nesse embasamento também tem muitos conflitos com as lajes de contorno, então telhado, laje. Então os locais que geram mais infiltração dos apartamentos são lá na cobertura e esses entornos, certo? E as trincas nos primeiros andares é por movimentação estrutural, de fundações, né, e por aí vai. Então, realmente, tecnicamente, tá? Os imóveis localizados nos andares intermediários, tecnicamente, eles são menos suscetíveis a problemas. Tá? Tipo de problema. Que bacana. Thiago, a Constat, ela é amiga ou inimiga das consultoras?
Vamos lá, vamos lá. Isso é uma pergunta ótima, né? Que é muito gratificante para mim ver uma situação como essa. Há 10 anos atrás eu fazia muitos tipos de trabalho, né? As pessoas, igual tu falou, me conhecem desde pequenininho, eu sou uma pessoa muito transparente, muito comunicativa, me considero uma pessoa do bem, né? E o pessoal via aquele trabalho todo, aquele laudo, lá vem Pô, o, tu o fez um pro clube Tiago. lá no Complexo Aquático, eu sou diretor do Uhum, Complexo Aquático lá do isso, clube. Cara, é uma isso. bíblia, né? É, É é. gigante aquilo, cara. O que que aconteceu, Rafa? Isso aí foi muito impactante para o mercado, certo? Então, eu com humildade, nunca falei mal de engenheiros, de construtoras, tá? Invisto em imóveis, né? Na região, respeito muito, tenho muita amizade com vários engenheiros, tá? Outros até depois eu conheci, depois de fazer esses laudos, porque eu tenho muito respeito porque a gente está analisando, tá? Vamos dizer, criticando o trabalho de alguém, a gente está vistoriando, então tem que Sim, ter isso é muito delicado, né? respeito, muito, Rafa. Então, assim, às vezes o cliente fala para mim, essa consultora, esse engenheiro, assim, ó, pessoal, é muito ruim isso daí. Eu falo assim, ó, não, às vezes é uma situação específica, algum problema pessoal, alguma falta de conhecimento, muitas vezes eu não vejo que é má fé, entendeu? Então, essa situação era muito comum nas capitais, como te falei, e aqui a gente foi devagarinho atendendo os condomínios, certo? Hoje a maioria do que eu faço não são laudos de edificações em prazo de garantia. Uma coisa que eu queria muito, né, que é muito prazeroso para mim também, é que hoje os prédios e as casas elas vão fazer reformas e elas me contratam para fazer um laudo. A partir desse laudo agora passam para as empresas de reforma, né? Porque cada empresa de reforma vai lá e acha que tem que fazer isso, acha que tem que fazer aquilo. Então já vi muitas situações jurídicas em relação a esse de conflito entre condomínio e empresas de reforma. Hoje eu passo o laudo, as empresas orçam de acordo com o laudo e a empresa contratada, o laudo vira um anexo de contrato. Então, aquele problema que surgiu depois que não estava no laudo, ou alguma manutenção que não foi bem feita, está lá registrado. Entendeu? Então, hoje, a maioria dos meus trabalhos feitos são de edificações que querem realmente fazer as manutenções. O que é interessante, Rafael, até tu falou que o laudo é desse tamanho, é realmente, né, pegar uma pessoa e ver se tem a unha encravada lá no pé até o fio do cabelo, Tu é né? detalhista nos teus laudos, Thiago? Eu acho que eu tenho que ser, ô Rafa, eu tenho que ser mais crítico do que o meu cliente mais crítico, tá? Porque tem clientes que são mais flexíveis ou não. Eu faço o registro de todos os problemas que eu identifico e depois eu vou pontuando com o cliente o que eu acho que vale a pena flexibilizar, situações que são muito impactantes, que a situação é mínima, entendeu? Então eu sempre converso com clientes em relação a isso. Então, o que eu acho legal também do laudo é que vai, né, da ponta do cabelo até os pés, só que eu dou uma ordem de prioridades, certo? Às vezes o condomínio ele tem que saber todos os problemas, né? Não adianta esconder disso, só que daí pode fazer uma programação de manutenção de caixa. Vamos fazer esse ano que é crítico, depois no ano que vem a gente faz o regular, depois o mínimo. Tem cidades que é obrigatório a cada 5 anos fazer um laudo de inspeção como esse. Sério? Torres que eu atendo, lá para Balneário Camboriú, Joinville. Cidades litorâneas, né? Torres, por Muito exemplo, deve impactantes. estar tem um desgaste ali Nossa, né? Os laudos que incrível, eu né? faço na região litorânea aí são assustadores, tá? Não estou Sério? exagerando, não. Tá? Não É. estou exagerando. Então, a parte litorânea aí toda vez que eu A vou corrosão do. Aham, aham. As edificações, às vezes, também muito antigas, né? A falta de manutenção pesa muito nessa parte litorânea. Hoje, pô, as aberturas são de PVC, o material mais Uhum, resistente à maresia, uhum, abrasão, essas coisas e uhum, tal. uhum. Antigamente não tinha essa. Não, 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 não. E até a própria estrutura de concreto, né? A gente chama de cobrimento, que é aquela espessurazinha do concreto para proteger o aço. Antigamente, as espessuras eram mínimas, né? Agora, para falar em valores assim, 1 centímetro, 1,5 cm, agora estão falando de 4, 5 centímetros. Então mudou muito a proteção da estrutura devido à agressividade, né? Ô, Thiago, e por falar em proteção, fala mais especificamente sobre o teu trabalho, dando um exemplo prático aqui para os nossos espectadores. Eu comprei um apartamento na planta, fui Tá? morar. Até então estava tudo certo. Isso. Aí passou, daqui a pouco começou a dar um problema de infiltração, começou a Tá. dar um problema na parte elétrica, começou a desligar o disjuntor, Isso. começou a de repente aparecer algumas manchas e tal. Uhum. E aí reclamo com a consultora. Tá. A consultora diz, olha, isso aí pode ser mau uso, isso aí Uhum. de repente já expirou o prazo Uhum. de De garantias. reclamação, Uhum. de garantia e tal. Uhum. E aí o que eu faço? E aí, esta e outras importantíssimas respostas às perguntas que nós vamos fazer aqui na segunda edição
desse podcast você vai descobrir na sequência. Se fosse você, eu não perdia o próximo episódio desse maravilhoso podcast. E se você já tem alguma dúvida e você quer tirar hoje, já pode, por aqui, entrar em contato com o Thiago Dil da Constate, que ele estará ajudando você.